Graça e paz, bom dia a todos. É sempre um prazer estarmos juntos aqui para falarmos na nossa escola bíblica dominical, né? E nós estamos aqui reunidos, né? Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, onde quer que você esteja acompanhando, para nós aprendermos um pouco mais do nosso Deus. E isso tem sido um tempo muito precioso e especial para nós. Nós temos nesse tempo trabalhado um pouco falando sobre a nossa história, a história dos batistas, falado sobre nossas doutrinas. Domingo passado fiz aquele apanhado para a gente entender a necessidade de uma declaração doutrinária, né? E nós temos essa declaração doutrinária batista. E falei sobre os 19 artigos que tínhamos dentro dessa declaração doutrinária. E agora nós vamos nos aprofundar dentro desses 19 artigos, né, da nossa declaração doutrinária, tá? Mas antes disso, vamos orar, vamos nos colocar na presença do Senhor, pedir para que Deus nos dê o entendimento, tá, sobre tudo isso. Pai amado, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá, obrigado porque o Senhor tem nos concedido graça, tem nos derramado sobre nós misericórdia, Deus. E nós aqui pedimos que o Teu Espírito Santo conduza esse momento, fale aos nossos corações e que possamos aprender mais, Deus, daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Muito obrigado por cada um que nos assiste, e para aqueles que vão assistir depois também, que eu sei que vai falar muito aos corações de cada um. Nós assim oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos estar falando sobre os princípios e doutrinas batistas, e vamos estar falando sobre esses 19 artigos da Declaração Doutrinária Batista, tá? Então, para os batistas, e a gente já falou sobre isso, né? Falou um pouquinho, né? Na verdade, na semana passada. Para nós batistas, a Bíblia Sagrada, de fato, é a nossa única regra de fé e prática. Mas, diante de todas as circunstâncias, diante de muita coisa que a gente vive, se faz necessário a gente condensar as nossas ideias, as nossas convicções bíblicas dentro de uma declaração, para que fique muito mais fácil e para que se dissipe todas as dúvidas que alguém possa apresentar em relação a qualquer tipo de doutrina que a gente encontra dentro da Bíblia, tá? Então, hoje nós vamos ver os 4 primeiros artigos que estão contidos dentro da nossa declaração doutrinária, dentro desses princípios e doutrinas batistas e desses 19 artigos da declaração doutrinária batista. O primeiro deles, como nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, então as Escrituras Sagradas, elas são esse primeiro norte, esse primeiro basilar das nossas ideias. Então a nossa declaração doutrinária, ela afirma que a Bíblia, a nossa Bíblia, ela é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo ao homem, tá? Então, a gente às vezes pode até ficar sem entender aí, e vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão. Tá, a Bíblia é a revelação, é aquilo que Deus queria que o homem aprendesse, é aquilo que Deus queria que o homem entendesse. Então, Deus se revelou de forma geral e de forma especial. Então, a revelação de Deus, ela pode ser dessas duas formas, da maneira geral e da maneira especial. A revelação, ela é como tomar conhecimento, é como se você estivesse fazendo-se conhecido. Então, tomar conhecimento daquilo que muitas vezes está oculto, trazer à tona, revelar, né? Desvendar aquilo que está encoberto. Então, alguns teólogos, eles falam, na verdade a grande maioria fala sobre a revelação geral ser aquilo que Deus fez a todos os homens, em todos os lugares, de todos os tempos, por meio da sua própria criação. Então, a revelação geral, ela acontece justamente pelo que nós lemos lá no Salmo 19, no verso 1, que diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, Deus, ele em si, pela sua própria criação, ele se revela, tá? Então, essa é a revelação geral, é aquilo que todo mundo tem de entendimento. Existe
um Deus criador, existe esse Deus que move o universo, que controla e tem tudo em suas mãos. Então a própria criação, ela demonstra isso, ela faz isso da revelação geral de Deus. Mas Deus ele também se manifesta por meio da consciência dos homens, né? Então a gente pode ler que mostra a obra da lei escritas em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e aos seus pensamentos, que acusando-os ou quer defendendo-os. Romanos 2, no verso 15. Então, quando a gente lê Paulo falando isso, que a nossa própria consciência, muitas vezes, ou de algo que a gente fez, ou ela nos acusa ou ela nos defende, também é uma demonstração dessa revelação geral, tá? Apesar de existir e ter essa revelação geral, ela não é suficiente assim, vamos colocar entre aspas para não criar alguma dúvida, mas assim, ela não se faz assim muito forte. Por quê? Porque existe o ser humano existe uma necessidade de aprender, de receber mais de Deus, de ter mais intimidade. Aí a gente vai para a segunda parte, que é a revelação especial. Aí isso parte do nosso relacionamento com Deus. Tudo vai para o nosso relacionamento com Deus a partir do momento que a gente inicia essa revelação especial de forma íntima. Então Deus, na sua infinita graça, ele decidiu falar mais. Então muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, tá, lá no Velho Testamento, aos profetas, através de Jesus, através de sua palavra. Então a palavra de Deus a Bíblia é, de fato, o que a gente pode ter esse entendimento. A palavra de Deus em linguagem humana está implícito, tá, na revelação geral, que a natureza demonstra que existe esse Deus, né? Não esse Deus, mas que existe Deus, esse Deus todo-poderoso, criador, sustentador, que a gente vai falar também sobre isso hoje, mas que ele tem, sabe assim, o desejo de se revelar de maneira especial para o ser humano. Tá? Então Deus tem o desejo de fazer isso. Nós é que temos que ter o anseio. Então o desejo é de Deus de se revelar de forma especial, de ter um relacionamento especial com cada um de nós, tá? De forma íntima. E nós temos que ter, sabe, essa intenção, esse desejo de aprender, de conhecer mais a Deus, de receber mais dele. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Essa é uma afirmação que não pode ter dúvida para a gente. Nós não podemos ter dúvida em nosso coração em dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Então a gente tem que afirmar com toda a autoridade isso, e quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente vê todo esse tipo de afirmação. Salmo 119 está repleto disso, como diz, é o registro da revelação de Deus, fez de si mesmo aos homens. Tá? Então a gente precisa ter esse entendimento. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Então a gente, nesse princípio, nós como batistas, já quebramos algumas falsas doutrinas de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Se eu disser que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu automaticamente estou dizendo que lá também contém palavras de homens, tá? E a gente vai ver sobre a Bíblia e sua interpretação e essa ideia daquilo que a gente tem que entender sobre a palavra de Deus. Mas quando a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus e não que ela contém, a gente está dizendo assim, a Bíblia sim foi escrita por homens, a mão dos homens escreveu, tá? Mas ela foi inspirada através do Espírito Santo para que esses homens escrevessem. Então ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Isaías 40, o verso outro diz: seca-se a ervas, murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, tá? Então, a Bíblia é clara. A palavra de Deus é clara quando diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura foi soprada por Deus.
Em 1 Pedro, no versos 1 e 21, a gente diz: mas que os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Tá? Então a Bíblia, a gente tem que ter essa afirmação. Afirme com toda convicção. A Bíblia é a palavra de Deus. E tem uma outra convicção que a gente tem e tira desse ponto de que se a Bíblia é a palavra de Deus, então a Bíblia não contém erros. Tá? Então a gente precisa entender isso. A Bíblia ela não contém erros. Se os autores bíblicos foram soprados, foram inspirados pelo Espírito Santo, então não tem erro. Teria erros se tivesse sido homens que teriam escrito. Então, não há erros na Bíblia. Você pode, muitas vezes, em alguns conteúdos, não conseguir ter um entendimento. Muita gente chegam, muitos estudiosos, teólogos, fazem muitas conjecturas sobre as questões de tempo, sobre criação. Quando a gente for falar sobre homem, vamos falar sobre criação. E tendem a pensar nisso. Só que a gente não tem que partir do princípio ou desse pressuposto de que, não tem como a compreensão humana compreender tudo o que é Deus. Então, o próprio Deus faz essa separação de tempo. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Então, a Bíblia não contém erros, a gente pode afirmar isso. Tal ação do Espírito Santo nós chamamos de inspiração para os autores bíblicos. Então, o Espírito Santo, ele guiou os autores humanos, palavra por palavra, para que eles fossem escrevendo ali a palavra de Deus, tá? Então, a gente pode afirmar que a palavra de Deus significa que só a Escritura Sagrada que tem autoridade. É por isso que a Bíblia tem essa autoridade. É porque ela é a palavra de Deus e porque ela não contém erros, tá? Então, nós batistas, nós cremos que a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual nós devemos aferir a doutrina e conduta de todos os homens. Então, a gente pode chegar e dizer assim, a Bíblia é a balança onde a gente vai aferir todas as doutrinas e todas as condutas dos seres humanos. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, porque ela tem toda a autoridade e porque ela não tem erros. Então a Bíblia, ela precisa ser interpretada da seguinte forma: não basta a gente apenas crer na autoridade, dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, dizer que ela não tem erros, se a gente interpreta ela de forma errada. Tá? Então, a Bíblia, por si, ela interpreta-se. Tá? Então, a interpretação da Bíblia nunca está fora da Bíblia, mas ela está dentro da própria Bíblia. Então, por isso que às vezes a gente vê tantas doutrinas e práticas estranhas, ou doutrinas fora dentro do padrão cristão, ou práticas estranhas ao cristianismo. Por quê? Porque as pessoas tendem a querer interpretar a Bíblia conforme a sua própria vontade. Então, para buscar brechas, para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer, eles vão lá e tiram um verso de todo o contexto. Tá? E a gente tem N exemplos aí de seitas, né, ou de heresias dentro da igreja cristã que fazem isso. A gente nós não estamos aqui para citar essas seitas ou essas heresias que estão aí por fora, mas tanto na antiguidade, desde os primeiros do segundo século até a idade pós-moderna que nós estamos, a Bíblia ela foi usada muitas vezes de uma interpretação errada para usufruir, para que as pessoas colocassem suas próprias ideias. Mas a Bíblia em si ela é interpretada por ela mesma. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Há muitas dificuldades às vezes no entendimento da interpretação, porque a Bíblia foi escrita para um determinado povo em um determinado tempo. Então a gente vai encontrar lá aspectos culturais, a gente vai encontrar lá aspectos sociais, aspectos de vivência que nós não temos hoje. Tá? Então assim, mas Deus ele falou com todo amor para aquele tempo. E a Bíblia é tão verdade, tão fiel e tão real para nossas vidas que mesmo sendo escrita para um determinado povo em um determinado tempo, ela serve, sabe? Ela literalmente ela calça como uma luva, cabe perfeitamente nos nossos dias. Então, se nós vivemos em tempos difíceis,
Passando por crises políticas, uma crise de saúde pública mundial, né? E quando você olha para aquilo que a Bíblia fala, está tudo se cumprindo. Quando você lê o livro de Miqueias, um profeta do Velho Testamento, que está lá há milhares de anos escrito o que ele falou, mas quando você olha, parece a realidade que nós vivemos hoje. Por quê? Porque apesar da Bíblia ter sido escrita para um povo em um determinado tempo, ela não passa, porque a palavra de Deus não passa, ela vai continuar servindo. Nas interpretações, a gente precisa colocar sobre a mesa essas questões de cultura, de costumes da época, sabe, até essa questão de geografia. Então, muitas coisas eram colocadas, sabe, que precisam ser interpretadas com a própria Bíblia, tá? Então, nós precisamos ver, não existe obstáculos na leitura da Bíblia. Nós precisamos buscar a compreensão de que o próprio Espírito Santo e a própria Bíblia nos traz, tá bom? Então, vamos pensar nisso. As Escrituras Sagradas, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a revelação, ela traz a revelação especial de Deus. Nós entendemos sobre a revelação geral e ela traz a revelação especial. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é interpretada nela mesma, tá bom? Um segundo ponto desse artigo que a gente apresenta, que nós retiramos da nossa declaração doutrinária, é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é um Deus triuno, tá? Então, o Deus único e verdadeiro é espírito pessoal. Essa é a afirmação que a gente tem que fazer, tá? Então, Deuteronômio, capítulo 6, no verso 4, nós vamos ler. E nós já lemos esse verso anteriormente em outros momentos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, tá? Então, aqui a gente enfatiza, tá, o nosso monoteísmo. Tá? Nosso Deus é um Deus triuno, mas nós acreditamos em um só Deus. Não é que nós temos 3 deuses. Não, é um único Deus. Tá? Então a gente vai falando um pouquinho mais para frente para que você continue compreendendo isso. Mas lá em Isaías 44, no verso 6 diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Tá? Então a gente tem que acreditar nisso. A base da nossa informação, de acreditar que só existe um Deus, o Deus verdadeiro. Tá? O nosso Deus é esse Deus. Eu sou o primeiro, eu sou o último e fora de mim não há Deus. Isaías 44, no verso 6. Mas também lá em 1 Coríntios, no verso 8, no capítulo 8, no verso 6 diz: todavia, para nós há um só Deus. Olha a afirmação de Paulo, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por Ele nós também. Então o Deus único, Ele é espírito pessoal. Jesus declara, quando Ele tem aquele encontro com a mulher samaritana, que ele diz isso: olha, Deus é espírito. Importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então ele é um espírito, mas é um espírito, sabe, é até escrito com letra maiúscula. Assim como nós escrevemos Deus com letra maiúscula, tá? O espírito, esse é o espírito. Então ele é um ser real, verdadeiro, invisível, mas que constituído dos poderes de pensar, sentir, querer, de consciência própria e com direção própria, tá? Então nós servimos esse Deus real, verdadeiro, tá? Então cabe a nós alicerçar nossa fé dentro disso. Então a Bíblia ela mostra categoricamente que Deus ele é um espírito pessoal, portanto é uma pessoa. Então quando a gente faz isso, a gente descarta essa ideia panteísta e também da nova era de que Deus é a própria natureza, né? Que Deus é aquela frase, né? Muito, muito bonita, mas que é errado, que é mentira, que Deus é tudo e tudo é Deus, tá? Então esse não é o Deus das Escrituras, esse não é o Deus da palavra, esse não é o Deus da Bíblia. Nosso Deus, ele é um Deus pessoal, tá? Ele se revela através da sua criação, ele se revela através da natureza, mas ele não é a natureza, tá? Ele não é tudo.
Tá? E não, Deus ele não está em tudo, não é esse Deus panteísta, né? Que a gente tem esse pensamento. Isaías 43, no verso 11, ele vai afirmar: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então Deus é uma pessoa que se comunica com os homens quando ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Isaías 45, no verso 3. Por quê? Porque ele está fazendo essa demonstração de que ele é um Deus único, verdadeiro e um espírito pessoal. Então essa é a afirmação do nosso Deus. Que Deus é único, verdadeiro e é um espírito pessoal. Mas também Deus ele é criador, sustentador, redentor, juiz e senhor da história e do universo. Isso é perfeito. É perfeito, meu irmão. Isso aqui é a perfeição para a demonstração daquilo que o nosso Deus é. Então não há nada mais confortador para nós, sabe, do que o fato da gente entender que nós fomos criados, que nós estamos sendo sustentados, que Deus ele é o nosso Redentor, de que Ele é o nosso juiz, um juiz justo, de que Ele é Senhor da nossa história, Senhor do universo. É dizer assim, olha, nós cremos num Deus que criou tudo, nós cremos num Deus que está com tudo sob o seu controle, que sustenta tudo, que nos salvou, que é um justo juiz e que, sabe, nada passa despercebido. Sabe, ele já viu a história do começo ao fim. Ele é Senhor do universo. Então esse é o nosso Deus. Então Deus, ele é Deus criador. Então, segundo a Bíblia, nós olhamos para Deus como diz assim, em João capítulo 1, no verso 3, diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando a gente vai lá para o relato de Gênesis, a gente, muitas vezes, a ciência, ela não consegue, ela não se preocupa com a demonstração da criação do universo. Só que quando a gente olha para a nossa fé, a criação lá em Gênesis, a gente vê que tudo foi se formando pela própria palavra. Então o salmista, no capítulo 33, no verso 6, ele diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos que são dele, pelo sopro da sua boca. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, o autor de Hebreus diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que é visível e não foi feito daquilo que não se vê. Isso é perfeito, é você conseguir entender isso. Então nós cremos nesse Deus criador, nesse Deus, sabe, que sustenta. Então nós não cremos num Deus como criador do universo, vivo, pessoal, que depois de ter criado, colocou as coisas aí tudo ao seu favor. Deixa a vida levar as coisas, tudo que vai acontecendo, a sua própria sorte, vai seguindo aí as leis naturais. Não, ele previamente, sabe, tem tudo sob o seu controle. Tá? Então ele é esse Deus sustentador. Tanto que a gente consegue ver a nossa história de salvação é uma demonstração disso. É a intervenção constante de Deus no mundo para mostrar que nós precisamos desse Salvador e que Ele mesmo é esse Salvador. Tá? Então Ele sempre procura o bem do homem. Então nós aqui muitas vezes não queremos esse bem. Ele é tão perfeito que ele se mostra um juiz imparcial diante da injustiça e do pecado, como diz lá em Romanos no capítulo 1, nos versos 16 ao verso 18. Sabe? Então esse é o Deus sustentador, o Deus redentor que nós servimos. E vamos alicerçar nossa fé nisso. Mas Deus, ele é um trino, é um Deus trino, tá? Que ele se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Então, a doutrina da Trindade divina, ela significa a manifestação na pessoa de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Há muitas dúvidas e as pessoas não conseguem muitas vezes compreender isso. Porque às vezes se torna difícil porque as pessoas não conseguem ou distorcem essa ideia de como Deus está ali se manifestando. Então, o termo Trindade, na verdade, ele não existe na Bíblia.
mas os estudiosos, os teólogos colocaram esse termos para a apresentação disso, da manifestação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando a gente olha e há um erro, porque muitas vezes as pessoas afirmam que Deus ele é numa única pessoa que se revela de 3 modos, né? Então, no Antigo Testamento, Deus era Pai, nos Evangelhos, Deus era Filho, e e depois ali que o Filho morre e ressuscita, aí agora para a igreja, depois do Pentecoste, é o Espírito Santo. Não, na verdade não existem, não é isso. Tá? Então a gente precisa ter cuidado, isso é um erro dos modalistas, né? Como se Deus tivesse se apresentando para a gente de forma diferente, era como se Deus estivesse trocando de roupa. São apresentações. O primeiro ato foi o Velho Testamento, Deus é Pai no Velho Testamento. O segundo ato, Deus vai lá, troca de roupa e se mostra como Filho, né? Nos Evangelhos. E depois no Pentecoste em diante, Deus vai lá no terceiro ato, troca de roupa e se apresenta agora como Deus Espírito Santo. E na verdade não é isso, sabe? A gente olha desde a criação, né? Diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o Deus Pai se apresenta lá e o Deus Espírito Santo se apresenta. E quando a gente olha em N relatos, no batismo de Jesus, né? Jesus está lá sendo batizado por João. Deus Pai fala dos céus, esse é o meu filho amado, né? E desce sobre ele a representação de uma pomba, que é a representação do Espírito Santo. Então, uma demonstração clara de Deus ali se apresentando como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo. Tá? Então, a gente precisa disso. A Bíblia sabiamente diz que Deus ele é um só. Deuteronômio capítulo 6, Isaías 44, Marcos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 8, 1 Timóteo no capítulo 1, no capítulo 2, em Judas no verso 25. Então, do mesmo modo, nós vemos essa unidade divina. Então, é um Deus único. Não é que ele se apresenta, troca de roupa e se apresenta para a gente como Pai. Uma hora Deus se apresenta como Pai, uma hora Deus se apresenta como Filho, outra hora se apresenta como Espírito Santo. Não, nós temos que entender isso. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Tá? Essa é a plenitude do ser divino. Então, e a gente vai encontrar isso em várias outras passagens. Romanos, capítulo 8, Efésios, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no capítulo 14, 1 Pedro, capítulo 1. Tá? Então, se Deus ele somente mudasse de forma, na forma dele, né, se revela em Jesus, ele não teria mandado, né, o próprio Jesus, quando vê lá em Mateus no capítulo 28, se fosse só uma demonstração de revelação de como Deus se revela como Pai, como Filho, como Espírito Santo, Deus não tinha dito que era para... Jesus não tinha dito que era para batizar. Então vão lá, façam discípulos de todas as nações e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, se era só a forma de se apresentar, Jesus poderia dizer, vão lá, façam discípulos de todas as nações e os batizem em nome de Deus. Não era mais simples, se fosse, mas não é. Não é a troca, sabe? Não é a troca da apresentação de Deus. Tá? Então Deus, ele é Pai. Tá? Então Deus, na sua disposição paterna, ele mostra isso. Tá? Então é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a nossa declaração doutrinária. Nós, como batistas, ao falar de Deus Pai, nós entendemos isso, que Deus, como Criador, manifestador de disposição paterna para com todos os homens. Tá? Então Deus, ele é Pai. E ele mostra isso para a gente no nosso dia a dia. Ele, de fato, trata muitas vezes a gente como filho. Tá? Então Deus é como o nosso Pai. Então aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, nele creem que ele é o Filho de Deus, eles são nascidos de novo no Espírito e assim passam a ter um Pai celeste. Não foi assim que disse que nós somos adotados?
Nós recebemos essa adoção através de Jesus por isso. Nós recebemos essa filiação divina. Por quê? Porque Deus é Pai. Então agora nós chamamos Ele de Pai. Essa afirmação está lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 26. Então a Bíblia nos ensina categoricamente que a filiação divina se dá pela adoção, sabe, pela adoção graciosa de Deus quando a gente deposita a nossa fé em Jesus Cristo. Tá? Então somente crendo no Filho é que nós passamos a receber a Deus como Pai. Deus nos olha como Pai, porque nós passamos a ser filhos dele por adoção em intermédio de Jesus Cristo. Paulo fala isso. Nós somos a adoção de filhos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, no verso 14. Tá? Então entenda aí, Deus ele se revela como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Então essa é a demonstração da revelação de Deus como Pai. E a demonstração de Deus como Filho? Essa é mais simples, tá? Porque não tem como, não tem como a própria história. Antigamente os intelectuais eles justificavam muito a ação de Jesus, mas relatos fora da Bíblia, fora dos evangelhos, a gente vai encontrar muitos falando sobre Jesus. Então o Jesus histórico ele já é uma demonstração para a própria história secular, no geral, de que Jesus existiu. Então, quando a gente casa tudo isso, é só mais uma demonstração para a nossa fé. Então, a gente olha para isso. Então, hoje ninguém ousa afirmar que Jesus ele é uma invenção dos evangelhos. Por quê? Porque o Jesus histórico está aí, é uma demonstração dele, tá? É uma demonstração real. Então, Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. Deus ele é triuno, ele se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então o Filho é Deus e na nossa declaração a gente entende isso. Ele é uma pessoa verdadeira e é Deus verdadeiro e verdadeiro homem. Então a Bíblia, a partir do Antigo Testamento, ela já começa a declarar tudo isso. Tá? Lá em Isaías 7,14... E uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Mateus ele acaba citando Isaías novamente quando ele fala isso, porque Emanuel é Deus conosco. Em Mateus capítulo 1, verso 13, Mateus fala isso, Deus conosco. Tá? E lá também, em João, no capítulo 1, no verso 1, nós vemos que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ainda no capítulo 1, só que agora no verso 14, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, resumindo, o verbo é Deus. E ele esteve conosco em carne e osso, na pessoa de Jesus Cristo, na demonstração do Filho. Tá? Então a gente vê isso. Então, quanto à humanidade de Jesus, é necessário que a gente deixe claro isso. Ele se manifestou verdadeiramente como homem. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê isso, tá? Jesus ele teve fome, ele teve frio, sentiu sede, teve tristeza, cansaço. Então, Jesus ele teve um desenvolvimento natural como todos nós, seres humanos. Foi um bebê e está lá a demonstração de quando ele nasce, esse bebê. Está uma demonstração de quando ele é criança. Está lá Jesus quando criança, ainda aos seus 12 anos, depois de ter sido apresentado, ensinando os doutores no templo, porque é uma demonstração de que Jesus passou por todas essas fases. Foi criança, foi adolescente, sabe? Foi jovem, foi adulto, até cumprir o seu ministério. Mas quando a gente olha para isso é tão simples. A gente já viu isso. Mas isso é para ser uma demonstração, para dizer que ele era verdadeiramente homem, de que ele passou por todas as fases como a gente passa. Passou as mesmas necessidades que nós passamos, os mesmos desejos de ter fome, de ter sede, de estar cansado. Então, Jesus ele faz essa demonstração. Lá em Lucas 2:25 diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Tá? Então a gente tem que afirmar isso. Então a humanidade divina, ela não foi de mentirinha.
Tá? Como alguns dizem, não, Jesus era só espírito, ele não tinha carne. Por quê? Porque na carne é onde habita o pecado. Mas Jesus não foi concebido em pecado. Tá? Ele sentiu as dores dos nossos pecados. Mas Jesus ele não foi concebido em pecado como nós, seres humanos, homens normais, que nascemos de um homem e de uma mulher. Jesus foi gerado, sabe? Foi concebido, a palavra correta é essa, foi concebido pelo Espírito Santo e gerado no ventre de Maria, tá? Então Jesus ele não tem a concepção, não foi concebido como nós, em pecado. Tá? É por isso que ele foi o único homem sem pecado. Tá? Por isso que ele se achou justo diante de Deus no seu sacrifício para a nossa salvação. Tá? Era impossível acontecer isso com qualquer outro se não fosse Jesus. E o nosso terceiro é Deus e Espírito Santo. Então, acho muito interessante que Billy Graham ele faz uma afirmação. Ele diz, tentar escrever um livro sobre um assunto tão vasto como é o Espírito Santo é como tentar pôr um oceano dentro de um balde. É muito, muito interessante essa palavra do pastor Billy Graham, porque ele diz isso. Tentar escrever um livro sobre o Espírito Santo é tão vasto que é como se você estivesse tentando botar um oceano dentro do balde. É impossível acontecer isso. Porque o Espírito Santo é essa pessoa divina. E o Espírito Santo, ele fala, né? Ele diz isso, que é Deus. Então, um olhar atento e mais completo, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, para Deus, mostra o Espírito Santo como uma pessoa, como características da sua personalidade. E ele, o Espírito Santo, ele é a demonstração mais real de Deus hoje para a nossa vida. É o Deus que está presente, é o Consolador. Quando Jesus morreu e subiu aos céus, ele diz, eu não vou deixar vocês desamparados, eu vou enviar a vocês o Consolador. Aí a obra do Espírito Santo aqui está se cumprindo. Tá? Ele é o nosso ajudador. Né? Em João 14, 26, mais o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto eu vos tenho dito. Tá? Então Jesus ele já está falando com o Espírito Santo, é o nosso ajudador, é aquele que vai estar presente. Então o Espírito Santo não é uma influência, sabe? Não é aquilo que move, que me leva. Não, ele é uma pessoa com personalidade. Então Jesus ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas quem é que está com a gente? Olha a demonstração. Jesus está dizendo assim, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Quem é que está conosco? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que está ali, sabe, assegurando na nossa mente, falando e tendo essa convicção. Atos 16, 6 e 7, o Espírito Santo é também chamado de Espírito de Jesus. Tá? Mas os discípulos estavam ali no poder do Espírito de Jesus. Sabe? Então o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo não é um vento, não é uma força que move. Não, ele é uma pessoa. Tá? E ele se apresenta como isso. Essa ação de Deus é porque o Espírito Santo nos leva através disso, o nosso ajudador. Então, como pessoa, ele tem atributos pessoais, como conhecimento, Isaías 11, Romanos 8, 1 Coríntios capítulo 2. Ele tem sentimentos, Isaías 63, Atos 7, Romanos capítulo 15, Efésios capítulo 4. Tem vontade própria, Atos capítulo 8, no versos 29, capítulo 16 de Atos, 1 Coríntios capítulo 2. Então a divindade, sabe, quando a gente olha para o Deus triuno, a divindade, ela tem personalidades. O Pai tem personalidade, o Filho tem personalidade e o Espírito Santo tem personalidade. Então, o próprio Espírito Santo, assim como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo, ele é eternidade, como diz em Hebreus capítulo 9. Ele tem onipresença, como diz no Salmo 139, perdão.
E ele é onisciente, como diz em João capítulo 14, no capítulo 16 e 1 Coríntios capítulo 2. Então a gente vai encontrar essa demonstração. Então não é difícil entender o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que é atuante na conversão. Então ele é como o selo. Jesus declara isso sobre o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a ação do Espírito Santo, a missão que ele está cumprindo é justamente essa: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, na vida de cada um de nós, ele manifesta-se através dessa forma de arrependimento. Ele é o resultado, ou na verdade, assim, um arrependimento é resultado da operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Dessa ação de amor, dessa ação de cuidado que Deus tem para conosco através do Espírito Santo. É ele que nos sela. Quando a gente for falar sobre salvação, a gente vai entender isso. Que uma vez salvo, salvo para sempre. A gente vai manifestando as obras do Espírito Santo através disso. Efésios capítulo 4, no verso 3, ele sela. Sabe, ele nos sela, nos marca para dizer assim: olha, vocês estão marcados, vocês são de Deus até a revelação do dia final. E faz a afirmação de Romanos capítulo 8, no verso 6, quando ele diz que ele habita em cada crente e ele é o guia da nossa verdade, em João no capítulo 16. Então a ação inicial do Espírito Santo na vida de uma pessoa é essa, regenerada, através do batismo no Espírito. Então essa é a demonstração. Então, ao aceitar Jesus, ao reconhecer Jesus como Salvador de nossas vidas, nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, que vai começar a sua obra de regeneração em nossas vidas, de nos fazer sermos impelidos a uma busca de santidade, de nos selar até o dia da redenção final. Tá? Então, tudo isso é a ação que o Espírito Santo vai fazendo em nossas vidas. Então, existe, muitas vezes, essa confusão sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, mas não tem isso. Não é no dia do nosso reconhecimento, é no dia da salvação, é no dia que nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador. Em Atos capítulo 2, em 1 Coríntios capítulo 12, a gente vai ver isso, que foi ali no dia de Pentecostes, né? Então o batismo do Espírito Santo é isso, tá? Então a gente precisa ter esse entendimento. E o Espírito Santo vai agir na vida do cristão até o final, até o dia final. Então essa é a ação. O Espírito Santo vai se mostrando, vai se revelando, vai agindo em nossas vidas até a gente alcançar a plenitude, demonstração dos frutos, demonstração dos nossos dons. Então a plenitude do Espírito Santo é isso, é a gente chegar a esse entendimento, tá? Então a gente precisa participar disso. Então os resultados da plenitude do Espírito Santo na vida de todo crente é uma vida vitoriosa. Vitoriosa sobre o quê? Sobre os pecados, sobre a nossa carne. É o testemunhar, tá? Então, você viver pleno, cheio do Espírito Santo, é isso. É o Espírito Santo ter o controle da tua vida e você ser guiado pela verdade de Deus, abandonando cada dia mais o velho homem, tá? O velho homem não morre no batismo ali, tá? Ele não morre afogado. Então, assim, mas é algo que você vai arrancando de dentro de você e substituindo por aquilo que o Espírito Santo vai colocando. Seus dons, vai colocando seus talentos, vai agindo, fazendo da demonstração dele, para que você se torne cada vez mais aquilo que Deus sempre desejou que você fosse para o ser humano. Então, essa é a demonstração real do que o Espírito Santo é, do que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Então, o importante, quando a gente olha principalmente para a ideia do Espírito Santo, sobre essa questão de dons, tá? Nossa declaração doutrinária fala sobre isso, sobre os dons, sabe? Os dons, eles não cessaram, tá? Eles continuam aí, tá? Então, o Espírito Santo continua agindo. Deus, ele não parou de agir e nem vai parar de agir. Então, os dons, eles têm origem divina e todas as pessoas que recebem a Jesus como único e suficiente Salvador, através do Espírito Santo, vão recebendo isso, vão trabalhando essas ideias. Existe uma diversidade de dons e de operação, mas
Sempre quem vai operar é Deus. E principalmente a gente tem que fazer essa afirmação. Não existe um dom superior e um dom inferior. Tá? Então, se alguém fizer essa afirmação de que o dom X é mais superior e importante do que o dom Y, não existe. Tá? Não existe isso na balança de Deus. Tá? Então, o dom da palavra, a pessoa é mais importante. Não é. Então, os dons, não existem dons superiores ou inferiores. Todos os dons perante o Espírito Santo são iguais e é a ação dele em nossas vidas. Tá? Então, Deus é um Deus triuno, um Deus trino, a nossa trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Vamos para o terceiro artigo, que nós vamos falar sobre o homem, tá bom? Então, o homem, ele é, sim, tá? A criatura divina. Quem é o homem? Sabe? Um teólogo, M.U. Burner, ele disse que quem pensa no fundo do coração que o homem é um animal, esse também viverá como um animal. Então, a visão que temos do homem, ele esclarece o que nós somos ou o que nós pensamos que somos. Tá? Então, quando a gente olha para a visão secular do que é o homem, o que é que a visão secular diz que é o homem? Que o homem, a ciência tenta explicar o homem como chegando assim, nós somos dentro da classe dos mamíferos e viemos da ordem dos primatas, estamos dentro do gênero Homo e da espécie Sapiens. Tá? Então, dentro daquela cadeia, a gente está dentro aí da classe dos mamíferos, nós somos dentro da ordem dos primatas e do gênero Homo da espécie Sapiens. Tá? Então, a visão secular, ela encaixa o ser humano, encaixa nós dentro do reino animal, né? E nós somos resultado de uma evolução a partir de um ser unicelular que teve reações químicas, biológicas, e que é o chamado elo perdido na cadeia animal, e que nós nos encaixamos dentro dessa ordem imediata dos primatas. Nós viemos daí. Todos os seres, na verdade, para a ciência, vieram desse elo perdido, desse primeiro ser unicelular que foi se dividindo, e para a ciência nós estamos aqui hoje. Um ser muito complexo, ou extremamente complexo, que simplesmente apareceu do acaso. Tá? Só daí a gente já começa a ter algumas dúvidas sobre isso. Então essa é a visão secular sobre a criação, sobre o homem, né? E quando a gente olha para a visão acerca de moralidade, de liberdade, a concepção de que o homem ele é um animal que domina a natureza por ele ser o ser mais evoluído, e isso é tudo fruto de um processo de seleção natural, e por isso que nós estamos hoje onde nós estamos, tá? Então essa é a visão secular do homem. Mas o que é que nós batistas, ou melhor, o que é que diante das doutrinas bíblicas nós batistas afirmamos? Dentro da visão cristã, segundo a Bíblia, o homem é o quê? Criação. É criação de Deus. Embora nós temos muitas características em comuns, físicas e biológicas, com os animais, com muitos mamíferos, com muitos primatas, mas nós somos totalmente diferentes dos animais. Por que nós somos? Porque em Gênesis diz que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. E Deus nos moldou, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando ele assim ter uma alma vivente. Aí aqui a gente chama a atenção sobre a distinção de ser humano, sabe, dos outros seres criados. Como foi a criação dos outros seres? Através da palavra. Deus foi criando, dizendo o que era que tinha que agir, que haja luz, que só tinha trevas e que haja separação entre os mares e a terra, e foi criando os seres, criou as
o reino da fauna, criou então o reino animal com os animais, e viu Deus que faltava a cereja do bolo. Faltava ali algo que era especial. E o homem não foi criado pelo poder da fala. Deus moldou o ser humano, né? Soprou o Senhor, formou o Senhor Deus, o homem do pó. Tá? É por isso que lá em Jeremias 18, nos versos de 1 a 6, faz uma ilustração metafórica de que Deus é o oleiro. Okay? Porque nós somos criados, moldados por Deus. Tá? Então nós batistas, nós cremos que no ato especial, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para povoar a terra, assim como diz lá em Atos, no capítulo 17, no verso 25. Então, disso a gente pode discorrer, portanto, que o homem é livre como pessoa, sendo capaz de conhecer a vontade divina para a sua vida e de tomar decisões. Tá? Então, nós batistas fazemos essa afirmação de que é o homem. O homem é isso, é a criação divina, capaz de tomar decisões, de fazer escolhas, tá? Com um racional e um ser extremamente complexo, tá bom? Então, quando a gente olha, tudo bem, Deus criou o homem, e a partir do homem a gente consegue entender que existe o maior problema da humanidade. E qual foi o maior problema da humanidade? O maior problema da humanidade foi o pecado, tá? Então, o maior problema da humanidade é o pecado. Então, o maior problema do homem, o pecado, ele tem essa apresentação em duas visões, tá? Na visão secular e na visão cristã. Então, infligir nos erros, agir de uma conduta muitas vezes mal ou boa, tá? Então a visão secular é isso, tá? Que nós podemos fazer essas escolhas, ser pessoas boas ou ser pessoas más. E quem faz esse tipo de julgamento para saber se eu estou agindo de forma boa ou de forma má? Tá? Muitas vezes aquilo que parece bom aos meus olhos pode estar trazendo algo de ruim para o outro. Então quem é o juiz no meio secular para afirmar que eu como ser humano faço essas escolhas e digo que é bom, que é ruim, tá? Então assim, quando a gente olha para o pecado diante principalmente do mundo moderno, pós-moderno que nós vivemos, ninguém está mais nem aí. Não existe mais isso, né? As pessoas olham para sua própria visão. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê como o homem padece dessa condição pecaminosa. Então começa lá, Gênesis capítulo 6, no verso 5, nós vamos ler: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Verso 11 diz: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Então esse é um dos diagnósticos mais antigos sobre a condição humana. Então o próprio ser humano, ele já nasce assim, já nasce nessa concepção de pecado. Romanos, capítulo 3, nos versos 9 a 18, eu vou ler e você tenta esse entendimento, que ele diz assim: por quê? Nós somos semelhantes, nós somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está abaixo de seus lábios, e a sua boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue.
nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando a gente olha para esse quadro de Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, isso é a queda do homem, é a depravação total. Então todos os homens já nascem em pecado. Todos. Por isso que Paulo afirma, não há um justo, nenhum sequer. A natureza corrompida do homem é de dentro do homem. Então nós podemos definir o pecado então como toda ação ou omissão que contraria a santidade de Deus. Então o pecado não é contra o próximo, não é contra mim. Isso são consequências que trazem para o próximo e contra mim. Mas o pecado é contra Deus. O pecado, além de ser primeiramente contra Deus, ele tem um efeito, sabe? É justamente isso, é o efeito bumerangue. Ele vai, mas ele volta contra o próprio homem. Então tudo que nós estamos vivendo é uma demonstração clara do pecado do homem. Tá? Então quando a gente olha para a situação que nós estamos vivendo na atualidade, no ano de 2021, tá? A gente tem que partir desse princípio e dizer assim, tudo isso é consequência do pecado. É consequência do pecado da violência que tem aumentado, é consequência do pecado da política que nós estamos vivendo, é consequência do pecado do vírus que está matando muita gente aí no mundo todo, é consequência do pecado da nossa falta de consciência, muitas vezes, como igreja, de que nós temos essa ação de mostrar para o mundo aí fora que existe graça em Jesus. Então é consequência tudo do pecado. Mas nós, que dizemos que somos filhos, como nós afirmamos, temos que agir pelo controle de Deus. Do quê? Do Espírito Santo, para fazer com que essas coisas mudem. Aí a gente entra no ponto, no artigo, no capítulo 5 desse artigo, que nós vamos falar sobre salvação, mas a gente vai deixar para o próximo domingo, tá bom? Então, qualquer coisa você revisa essa aula, tiver alguma dúvida, pergunta e a gente vai esclarecendo aí durante essa semana, tá bom? Então foi muito bom, falamos aí sobre as Escrituras Sagradas, falamos sobre Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, falamos sobre o homem e falamos sobre o pecado. E aí na próxima semana nós vamos lá e começar o restante desses artigos falando sobre salvação. Hoje nós terminamos em pecado, vimos que todos os homens carecem de salvação porque todos pecaram, a não ser Jesus. Tá? Então essa é a nossa afirmação. Então vamos continuar nessa jornada, aprendendo sobre os princípios e doutrinas batistas e falando sobre os nossos 19 artigos da nossa declaração doutrinária, tá bom? Forte abraço a todos, não se esqueça, nós temos culto hoje às 17 horas e também às 19h30, tá? Então não deixe de fazer seu agendamento, vem celebrar junto com a gente, para que junto a gente cultue esse Deus maravilhoso no qual nós servimos, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.